Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar sequência na parte de porta analógica. E aí, bem, a aula ela vai ser um pouco mais prática, eu vou mostrar para vocês alguns comandos, na verdade 2 comandos, e aí eu vou fazer exemplo para poder demonstrar esses comandos da porta analógica. Essa aula ela vai ser dividida em 2 partes, então eu vou falar primeiro do comando analog read e depois eu vou fazer uma aula específica do comando analog reference. Então nessa aula eu vou apresentar somente o comando analog read e como tratar as informações vindas da porta analógica. Então, como dito na introdução, esses são os 2 comandos que vai ser apresentado nessa aula, que vai ser dividida em 2 partes. O comando analog read ele vai ser apresentado nessa aula e o comando analog reference vai ser apresentado na próxima aula. O comando analog read, o que ele faz? Ele lê o valor que eu tenho lá na porta analógica do Arduino. Quando a gente fala de Arduino Uno, são 6 portas analógicas, de A0 até a porta A5. E aí, dentro desse parênteses, eu coloco qual a porta que eu estou fazendo a leitura. Se for a porta A0, eu posso escrever o A e o 0, ou simplesmente o número da porta, né? No caso, o 0. Tá? Na próxima aula, eu vou mostrar que o comando analog read ele vai pegar como referência o valor da tensão interna da placa do Arduino, que, por exemplo, no caso que a gente está trabalhando com o Arduino Uno, vai ser de 0 a 5 volts. Eu posso diminuir essa referência e ter uma melhor resolução usando esse comando analog reference. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar como trabalhar com esse comando. Para implementar o comando analog read, vamos montar esse hardware. Nesse hardware aqui eu fiz uma configuração simples usando o potenciômetro para poder gerar um sinal analógico, simular como se fosse um sensor e colocar ele aqui na porta da entrada A0. O que esse potenciômetro está fazendo nessa configuração? Ele está funcionando como um divisor resistivo. Estou aplicando aqui VCC nessa ponta, GND nessa outra ponta. E no pino central do potenciômetro, eu estou conectando aqui na porta A0. Então significa que quando ele estiver voltado aqui todo no sentido anti-horário, ele vai enviar 5 volts. Quando ele estiver no sentido anti-horário, no máximo, no anti-horário, ele vai enviar 0 volts. E no intermediário, ele vai enviar valores de 0 até 5 volts. Para quem ainda tem um pouco de dificuldade de mexer com o potenciômetro, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um vídeo que explica aí como é que é o funcionamento do potenciômetro. E mais a seguir também eu vou fazer uma simulação no Tinkercad para vocês terem uma ideia aí de como é que irá funcionar nessa configuração potenciômetro. Então, pessoal, com o Tinkercad aberto, eu vou mostrar para vocês um pouco o que eu falei agora, né? Então, vou começar aqui colocando o potenciômetro. Então, vou pôr aqui o potenciômetro. Vou pôr aqui uma fonte de alimentação. A gente vai precisar dela também com o Arduino. Então, já vou deixar ela aqui também exposta. E vou deixar aqui também um multímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui esse potenciômetro com uma configuração como divisor resistivo, tá? Então vou colocar aqui um pino no VCC da fonte e o outro pino no GND. Vou colocar aqui esse pino que vai ser o meu divisor resistivo no positivo aqui do multímetro. E esse aqui eu vou colocar junto com o GND da fonte que está aqui nesse ponto. Então está aqui, está montado. Vou iniciar aqui a simulação. A minha fonte já está aqui em 5 volts, então está tudo certo.
Se eu deixo esse ponto aqui do potenciômetro nessa posição, ele vai me dar os 5 volts. E conforme eu vou variando aqui, ó, e chego aqui até outro ponto, ele me dá 0 volts. Se eu deixo aqui no centro, deixa eu só fechar aqui, ele me dá 2,5 volts, tá? Então, só uma observação, esse potenciômetro que eu estou usando, o potenciômetro de 250K, poderia ser um valor diferente, por exemplo, um valor de 10K, que é o que geralmente as pessoas têm. A única diferença vai ser aqui na corrente, tá? Então, eu recomendo quando você for usar com Arduino, usar um resistor de 10K ou um resistor de 1K. Não valores abaixo de 1K, tá? Porque senão essa corrente ela vai ser um pouco alta. Então, entre 1K e 10K, 100K, esses valores assim, tá dentro do parâmetro, tá? Bem, então tá aqui o nosso divisor resistivo. Eu vou montar aqui agora a configuração usando o Arduino. Bem, pessoal, tá aqui montado o meu circuito aqui com o Arduino. Coloquei aqui o potenciômetro. Reparem que esse potenciômetro eu estou usando a fonte de alimentação do próprio Arduino. Então estou colocando 5 volts aqui, né? Então peguei aqui e coloquei 5 volts aqui. GND aqui nessa outra extremidade. O pino central, que é onde eu tenho a variação do meu divisor resistivo, está indo aqui para a porta A0. E coloquei aqui o multímetro só para a gente ver a variação de 0 a 5 volts, tá? Então, eu vou escrever um programa para poder fazer a leitura disso aqui, usando o comando analog_read. Para poder apresentar esses valores, eu vou usar a comunicação serial. Então, eu vou começar aqui o meu programa, escrevendo aqui serial.begin, colocar aqui a velocidade de 9600, e vou usar aqui o comando analog_read, e aí eu vou colocar a porta que eu estou fazendo a leitura aqui, ó, que nesse caso é a porta A0. Então eu posso escrever o A maiúsculo e colocar A0 desse jeito, ou simplesmente colocar aqui 0, tá? Tanto faz. Bem, eu posso criar uma variável. Então, reparem que, como eu expliquei na aula passada, esse analog_read ele vai pegar somente os valores que eu tenho dentro do registrador, que são os valores que vai estar variando de 0 até 1023. Esses valores são do tipo inteiro, então eu posso criar aqui uma variável do tipo int, escrever aqui binário, né? Já que é o resultado do binário, então esse valor binário recebe aqui os valores da porta analog_read. E aí, eu posso escrever lá o comando para poder apresentar isso aqui na porta serial. Então é o serial.print, print aqui com P minúsculo. Vou colocar ln para poder colocar na linha de baixo e vou colocar o binário aqui. Só para poder conseguir visualizar isso aqui, eu vou colocar um delay de 100 milissegundos, já é o suficiente. E aí, rodando e abrindo aqui o monitor serial aqui embaixo, eu tenho aqui as variações. Ó. Então, eu tenho 2,5 volts, né? O valor do meu registrador é 511. Tá? Se eu coloco aqui no valor máximo, ele vai para 1023. E se eu colocar aqui no valor mínimo, ele chega a 0. Né? E aí eu tenho todos os valores intermediários variando aqui de 0 até 1023, como vocês podem observar. Bem, legal, pessoal. Então deu para poder perceber aqui que quando a gente vai variando aqui o potenciômetro, eu consigo ter variações aqui de 1023, quando eu tenho 5 volts, até 0. Quando eu coloco 2,5 aqui, ó, dá 511, que é mais ou menos a metade, né, de 1023. E, enfim, como a gente viu isso aqui na última aula,
Isso aqui tem a ver com o conversor analógico digital que eu tenho do Arduino. Como é um conversor analógico digital de 10 bits, ele vai guardar esses valores dentro do registrador e, se eu for ver os valores em binários, vai estar aí entre 0 e 1023. Eu posso fazer uma conversão que ao invés de ele me mostrar esses valores variando de 0 até 1023, me mostrar valores de tensão aqui na comunicação serial de 0 até 5 volts. Então, pessoal, recordando um pouco o que a gente viu na aula passada, eu tenho aqui a minha porta analógica. Então, dá pra gente reparar aqui, ó, nessa figura, né? Então, eu posso colocar aqui na entrada um sensor, né? Como a gente viu aí na aula passada. Esse sensor ele pode ter uma variação aí de tensão de 0 até 5 volts. E aqui, né, essas informações de 0 até 5 volts, ela vai ser guardada em forma de... dentro do registrador do Arduino. Então, como eu havia dito também, dentro do registrador do Arduino, né, então aqui são os registradores, eu tenho lá 10 bits para poder guardar essas informações. Quando eu tenho 0 bits, esses 10 bits do registrador vai estar em 0, e quando eu tenho 5 volts, eu vou ter os bits tudo setado igual a 1. Então, o valor que eu vou ter, que vai ser apresentado, vai ser 1023, né? Se eu coloco um valor intermediário, por exemplo, 2,5 volts, então o primeiro bit é igual a 0, todos os outros bits igual a 1, e o valor apresentado é 511. Então, é isso que a gente viu até esse momento, quando a gente estava utilizando o comando analog_read. Bem, montando aqui então a nossa expressão, o que eu tenho aqui, né? Eu sei que 0 volts vai estar para o valor do meu registrador, que é igual a 0. E eu sei também que quando eu tiver 5 volts, o valor do registrador vai ser igual a 1023. Então, montando aqui, né, eu sei que isso aqui é o meu valor de tensão. E esse aqui é o meu valor em binário. Então, montando aqui a regra de 3, né, multiplicando isso aqui por isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que tensão vezes 1023 vai ser igual ao valor binário, né, binário, vezes os 5 volts, tá? Então, como eu quero isolar, para poder saber o valor da tensão, então eu sei que tensão vai ser igual a binário vezes 5, tudo isso aqui dividido por 1023, tá? Então, no final das contas, é essa expressão aqui, ó, que eu tenho. E aí, se eu montar essa expressão no meu programa, em linguagem C, ao invés de apresentar os valores de 0 até 1023, eu vou apresentar os valores de 0 até 5 volts. Então, aqui eu criei uma variável do tipo inteira, chamada binário. Deixa eu só parar aqui a simulação. E aí eu preciso criar uma variável do tipo float, né, porque os valores vão ser do tipo real, chamada tensão. Então vai ser float tensão. Esse tensão, ele vai ser o quê? Ele vai receber o valor binário, que está sendo os valores que eu estou recebendo da porta analógica, vezes 5 dividido por 1023, tá? Pessoal, aqui, ó,
Tem um segredo, né, um pulo do gato, que isso somente com a ideia do Arduino, tá? Como é o valor do tipo float, você precisa colocar o 5.0 falando que é um valor do tipo real, tá? Se você colocar só 5, ele vai ignorar as casas decimais. Então é necessário colocar esse 5.0. E aí, ao invés de apresentar esse valor aqui binário na comunicação serial, eu vou colocar lá o valor de tensão. Então, colocando aqui o valor de tensão agora, né, ó, simulando, eu não tenho mais os valores de 0 a 1023, ó. Ele está apresentando 5, que é igual ao 5 que está aqui do voltímetro, ó. E aí, eu tenho todos os valores desde 0 até 1023. Se eu deixo aqui, ó, na metade, ele me dá os 2,5. Tá? Então, essa é uma maneira de você apresentar aqui os valores de 0 até 5 volts. Uma outra maneira de apresentar os dados, ao invés de apresentar de 0 a 5 volts, eu poderia, por exemplo, estar representando aqui, ó, de 0 até 100%. Né? Qual que é a utilidade disso aqui? Imagine, você tem um sensor e um sensor que, por exemplo, pega um nível de água, né? Você quer medir, por exemplo, o nível da cantareira. Sabendo que quando ela está lá no nível 0, né, sem nenhuma água, ele vai te dar 0 volts de tensão, e quando estiver no nível máximo vai te dar 5 volts de tensão. Então você, ao invés de aparecer a tensão, que para um usuário final isso não representa muita coisa, você poderia representar o nível dela, né, de 0 até 100%. Então, fazendo o algoritmo para poder apresentar os valores de 0 até 100%, ficaria assim. Quando eu tenho o 0% com ela vazia, o valor do meu registrador também vai ser igual a 0. Quando eu tenho o 100%, né, quando ela está cheia, o valor lá do meu registrador vai ser igual a 1023. Então, eu sei que isso aqui é o valor da porcentagem, vou escrever aqui abreviado, e sei que isso aqui é o valor do binário. Então, eu vou deixar em evidência aqui a porcentagem. Então, o valor da porcentagem vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor do binário vezes 100, vezes 100%. E aí o 1023, né? Então tudo isso aqui dividido por 1023. Então, se eu montar uma nova expressão, jogar isso aqui, né, na minha linguagem lá de programação e transformar isso aqui, né? Ao invés de apresentar os resultados de 0 até 5 volts, eu vou apresentar os resultados variando de 0 até 100%. Aproveitando o código passado que a gente havia feito, bem, eu tenho aqui o valor binário, que está pegando lá os valores dos registradores, de 0 a 1023. Float e tensão, vou mudar aqui essa variável, vou colocar outro nome, mas porque eu quero, então vou escrever aqui por porcentagem. Então o valor da porcentagem vai ser igual ao valor binário. Ao invés de ser 5 agora, pela equação que a gente mudou lá anteriormente, vai ser 100 dividido por 1023. E aí eu vou apresentar aqui os valores da porcentagem. Rodando então esse programa, eu tenho aqui, ó, então quando eu tiver com o valor máximo de 5 volts, eu vou ter aqui o 100%. E quando eu tiver aqui, ó, no valor mínimo, vai ser igual a 0. E se eu deixo aqui no meio, né, mais ou menos aí com os 2,5, eu tenho aí algo em torno de 50%. Tá? Então é isso, pessoal. A ideia era apresentar aí para vocês o comando aí do Analog Read, né? Então apresentei algumas aplicações que vocês podem fazer aí utilizando esse comando. Dúvidas podem postar aí nos canais de comunicação que a gente está utilizando, aí no Teams, utilizar também o grupo de WhatsApp que a gente tem montado, e também o nosso aí
o chat aqui também do YouTube, tá? Obrigado aí e até a próxima.